Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar as 5 opções longas mais baratas para a gente comprar. Então vamos lá. Antes da gente começar aqui na tela, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar um gostei. Isso ajuda bastante a gente, ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Então vamos lá, vamos aqui para minha tela. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o que são opções longas, qual o critério que a gente vai usar. Vou te mostrar 5 opções longas mais baratas. E aqui eu já vou te explicar o seguinte. Primeira coisa que você vai aprender para fazer uma operação com opção longa. A maior parte da análise não é na opção, em sim no ativo, na ação. Então se você acha oportunidade na ação, aí sim você tem uma oportunidade na opção longa. Então isso aqui é uma coisa que precisa ficar claro. É muito mais fácil a gente achar oportunidades no ativo do que distorção em preço de opção. Tá? Por muitas vezes a opção longa nem vai ter book. O preço da opção longa vai ser calculado em cima do preço da ação. Então é esse o nosso foco. Então, caso você seja novo por aqui e não saiba o que é uma opção longa é uma compra seca, ou seja, você compra uma única opção. Você não faz uma operação, você não compra uma opção e vende outra, você não faz algo mais complexo. É uma compra seca, uma compra simples. A coisa é que essa compra ela vai ter um prazo maior. Qual é a vantagem da gente fazer isso? A gente vai ter duas características interessantes. Comprar opções traz alavancagem. O ganho que uma ação teria, com uma opção, a gente tem esse ganho alavancado. Quando a gente pega uma opção mais longa, a gente consegue, além de ter essa alavancagem, a gente consegue uma chance de sucesso maior. Aqui a gente vai ter uma alavancagem um pouco menor. Uma opção curta pode chegar a dar, por exemplo, 100 vezes o valor investido, 50 vezes o valor investido. Na opção longa você não vai ver de maneira tão fácil uma multiplicação dessas, mas você consegue ver de maneira recorrente, de uma maneira regular, uma valorização aqui de 1000%, 500%, que já é uma valorização muito boa, contando que a gente vai ter uma chance de sucesso muito maior do que comprar uma opção com prazo curto. Então a ideia é essa, a gente conseguir um ganho maior que o normal e ter uma chance de sucesso, né? Uma chance da operação dar lucro, uma chance maior. Que prazos que a gente vai ver opções mais longas? Aqui a gente vai visualizar opções que a partir de 6 meses já é um prazo bem diferente do que as pessoas costumam negociar e já dá uma vantagem maior do que o normal, e a gente consegue negociar na Bolsa Brasileira opções de até 25 meses. Hoje na Bolsa a gente tem uma exceção, tem uma opção que passa disso, mas é uma exceção e a Bolsa disse que não é regra, tá? Então não espere opções acima de 25 meses por enquanto. E aqui a gente tem uma regra que é importante, que as calls, quanto maior o prazo dessa call, por exemplo, a call que tem 1 mês de vencimento, ela vai ser mais barata do que uma call que tem 10 meses de vencimento. Então existe essa regra, existe esse efeito nas calls, quanto mais longa ela é mais cara. Já nas puts esse efeito distorce um pouco. A put ela encarece um pouco e depois ela meio que entra num platô, ela para de encarecer por causa do efeito dos juros. Isso é a conversa para outro vídeo, mas isso é importante você entender. As calls, que são as opções que a gente compra para investir pensando na alta, elas vão encarecer conforme o tempo passa. Aqui para a gente definir as opções mais baratas, eu vou na realidade buscar as ações que estão mais baratas através de fundamentos. Eu não posso te passar uma recomendação, isso que eu vou te mostrar aqui não é recomendação de investimentos, então nós vamos usar um critério objetivo. Eu digo mais barato, mas em critério específico. Vão ser as ações mais baratas com um preço sobre lucro mais barato e também que passar por um filtro nosso que eu vou te mostrar que filtro é esse. Além disso, essas opções com preço sobre lucro barato, elas precisam ter opções. E o que é preço sobre lucro? Preço sobre lucro é você medir a relação do lucro da ação com o preço de mercado dela. Se uma ação lucra dentro de um ano metade do que ela vale, isso significa que em 2 anos ela conseguiria se pagar com o lucro dela. Então o preço sobre lucro dela é de 2. Essa é a ideia do preço sobre lucro. Então quantos anos com o lucro de hoje essa empresa consegue se pagar? Meio que essa ideia. Quanto menos tempo significa que ela lucra mais, significa que ela é mais barata. A gente vai usar esse critério para a gente encontrar os ativos mais baratos para fazer as operações com opções. Então nosso critério vai ser ativos mais descontados,
com opções longas disponíveis e preço nas opções razoável, não pode ter preço muito maluco, mas em opções longas, geralmente a gente fecha negócio com formador de mercado, então sempre o preço vai estar razoável, não vai ter lá grandes distorções. Eu vou usar esse filtro para encontrar os ativos. PL, preço sobre lucro, entre 1 e 4. Um detalhe sobre os filtros, eu sempre coloco um mínimo, tá? Um PL de 1 significa que a empresa lucrou o valor dela dentro daquele ano. Se a gente coloca PL qualquer valor, a gente vai encontrar PLs negativos. Um PL negativo significa empresa que dá prejuízo. Então a gente não quer um PL negativo. Eu coloquei um mínimo de 1, porque geralmente quando o número parece ser muito vantajoso, geralmente é alguma pegadinha, é alguma empresa que está numa situação muito especial, uma situação às vezes que é até ruim. Então eu coloquei um PL de 1 até 4, coloquei também um filtro de Dividend Yield. Por que eu vou me importar com Dividend Yield? Dividend Yield, caso você não saiba, é quantos por cento a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses comparado com o preço dela. Por exemplo, se ela pagou metade do preço dela em dividendos, ela vai ter 50% de Dividend Yield. Então aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um filtro de Dividend Yield, porque dividendos é a empresa pagar para você parte do lucro dela. Isso significa que ela está gerando caixa, que ela está fazendo o produto ou serviço dela e ela está entrando dinheiro o suficiente para ela compartilhar esse dinheiro com os acionistas. Então é legal ela pagar o mínimo de dividendos possível. Então eu coloquei aqui entre 4 até 90, porque eu sei que na nossa bolsa hoje a gente tem algumas anomalias. Então eu deixei o mínimo de 4 e coloquei máximo também, um máximo bem alto, né, que seria 90%, mas é bom colocar limite nas coisas. Preço sobre valor patrimonial é a mesma coisa, quanto que vale no mercado dividido pelo patrimônio. Se, por exemplo, a empresa vale 1 bilhão e ela tem 1 bilhão de patrimônio, o P sobre VP aqui, né, o preço sobre valor patrimonial, seria de 1. Então, quanto menor esse valor, mais barato a empresa é. Eu coloquei aqui somente empresas que ficam dentro do critério entre 0,4, que seria uma empresa que vale menos do que ela tem de patrimônio, até 3 vezes, né? Até ela valer 3 vezes o que ela tem de patrimônio. Coloquei também um filtro interessante que muitas pessoas não dão bola para isso. Isso é o KGR de receita dos últimos 5 anos. KGR é uma sigla em inglês, significa o crescimento composto anual, ou seja, nos últimos 5 anos, se pegar o crescimento da empresa, se ela cresceu, o crescimento da receita, quanto que é esse crescimento? Eu coloquei um mínimo de um crescimento de 5% ao ano composto, né? Todo ano ela cresceu, se você fizer uma média aí, no mínimo ela cresceu 5% ao ano. Isso das receitas e não do lucro, porque eu acho que muita empresa foca muito mais em receita do que lucro, então eu coloquei um mínimo aqui para já excluir várias empresas que às vezes está bem esse ano e nos outros anos foi tudo mal. Então isso dá uma filtrada bastante nas empresas que aparecem. E empresas de valor de mercado no mínimo de 1 bilhão, porque menos que 1 bilhão a empresa nem opções vai ter. Então passei os filtros que eu acho importante para você depois usar para estudar, analisar as empresas que quiser e saber usar esses indicadores para dar uma filtrada nas empresas. Então eu vim aqui, utilizei o Status Invest para fazer essa pesquisa, coloquei essas informações e agora eu vou te mostrar as ações e as opções longas que elas têm que a gente pode comprar para operar esses ativos no longo prazo. Então a primeira empresa que eu vou te mostrar as opções longas é a empresa que se chama, eu não sei pronunciar isso, é MYPK3, Zloty Maxion. Ela é líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas. Essa descrição de todas as ações que eu vou te mostrar, eu peguei lá do Fundamentei só para dar o crédito. E agora vamos dar uma olhada porque ela tem opção longa que dá pra gente comprar e faz sentido. Então aqui, vamos lá. Por que eu peguei os ativos mais baratos? As opções, elas dão vantagem para quem opera no longo prazo para cima. Existe uma distorção no modelo matemático das opções, onde ela dá vantagem para quem vende puts longas e quem compra calls longas. Isso é um dos motivos de você sempre me ver fazendo esses dois tipos de operações com prazo maior. Então aqui o que eu vou buscar são calls longas. E hoje a gente está aqui na MPK3,
a gente tem vencimento para dezembro de 2023, que é final do ano que vem. Eu estou gravando em novembro de 22. Isso aqui a gente tem vencimento dezembro de 2023. Aqui a gente tem os strikes bem fora do dinheiro, 20, 22 e 24. Tem março de 2024, num strike levemente dentro do dinheiro, que particularmente acho interessante. E a gente tem abril de 2024, num strike e no mesmo strike, 12,63. Então esse strike que está bem perto do dinheiro, qualquer alta que acontecer, essa opção ela vai valorizar. Então o único desafio aqui é que essa ação ela tem que subir mais do que o valor que você gastou nela para você começar a ter lucro. Então o último negócio dessas opções foi R$4. Se você olhar aqui, essa opção, eu vou clicar com o botão direito, ver o livro de ofertas, ela tem book, é um book bem vazio, mas com certeza tem players maiores olhando isso aqui. Então se você colocar um valor intermediário, provavelmente perto dos R$4, 4 alguma coisa, deve executar. Então o que significa isso? R$4 é 1/3 do valor da ação. Isso significa que a ação, depois que ela subir o preço que você pagou, ela vai valorizar 3 vezes mais que o ritmo que a própria ação valorizar. Então se, por exemplo, essa é uma empresa que você acredita que vai crescer porque você sabe que o setor dela está indo bem, ou simplesmente porque é uma empresa que está barata, então existe um potencial de ganho aqui. Então vamos supor, R$10 de valorização aqui, a gente tira o custo, R$4, então sobra R$6 de lucro. R$6 é 150% de valorização. Acabou de executar uma ordem minha, na realidade é um exercício, hoje é dia de exercício, são 7 horas da noite, agora começa o aftermarket, caso você não conhece, hoje é dia de vencimento das opções. Vamos lá, vou só para você entender aqui. Se essa opção, ela custa R$4, aqui ela custa R$4, mas ela tem uns 80 centavos, 70 centavos de valor intrínseco. O que significa isso aqui? Se você pagou 1/3 do preço da ação numa call aqui, nessa situação, você vai ter um ganho mais ou menos 3 vezes maior do que a ação teria. Então, se essa ação, por ela estar barata, subir até 2024, hoje ela está 13,37, se ela subir para 20, R$25, e aí a ação aqui, por exemplo, ganhar 100%, 200%, 150%, que seja, nas opções você vai ganhar 3 vezes mais que isso. Você vai ganhar entre 2,5 vezes e 3,5 vezes esse valor, depende da situação. Então você vê que o seguinte, você colocou R$10.000, em vez de você tirar às vezes mais 10 de lucro, você tiraria mais 30 de lucro. Então é uma forma da gente aumentar os ganhos com uma boa chance de sucesso. A ideia da operação é essa. E você vai ver que nessas opções mais longas, sempre a gente vai ter mais ou menos essa relação. Vamos para a próxima ação. A próxima ação que está barata nos fundamentos, enquadra em todos os nossos filtros e tem opções longas, é a Vale. A Vale todos vocês conhecem, eu acredito, é uma das maiores mineradoras do mundo, é a maior produtora mundial de minério de ferro, de pelotas e níquel, e o governo federal tem uma golden share porque ela já foi estatal e foi privatizada. Vamos para o Profit olhar as opções dela. Aqui em Vale a gente vai perceber uma coisa, boa parte das empresas que a gente vai ter que estão muito baratas hoje e que tem opções longas, algumas delas têm relação com commodities, ou seja, a Vale é uma mineradora. Então, conforme o minério de ferro subir ou cair, vai interferir na cotação dela. Então, é um risco adicional, porém, se a gente vê uma valorização do minério, a gente vai ver um movimento drástico na ação, muito fora do normal do que a gente veria em uma ação comum. Então, isso pode ser positivo ou negativo para a gente. Se a gente puxa o histórico de Vale, a gente vê que de 2016 até 2020, a gente viu aqui 1.200% de valorização. Se a gente olhar aqui do fundo da pandemia até 2021, que deu aqui coisa de um ano, um pouco menos de um ano, a gente viu 250% de valorização. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso, o fato dela ser muito influenciada pelo minério fez ela ter uma movimentação muito grande dentro de um ano. Imagina o seguinte, 250% em uma ação, quanto você acha que não dá para ganhar em uma opção longa? Dá para ganhar muito dinheiro. Vamos nas opções longas aqui.
A mais longa que a gente tem é outubro de 2024 e a gente tem aqui o vencimento, o Strike 83. Aqui a gente tem o Strike 83. No Strike 83, o último negócio foi a R$ 22. Então daria aqui mais ou menos um quarto do preço da ação. E você começaria a ter lucro mesmo só se a ação passasse dos R$ 100. A partir dos R$ 100, você ganharia aqui 4 vezes o valor da alta da ação. No caso, se fosse 200%, 250%, você ganharia 1000%. E você tem aqui uns 2 anos, né, até acontecer essa alta. Então é uma estratégia que funciona muito bem nos ativos que estão baratos e que existe potencial de alta. Eu mostrei aqui a mais longa de todas, mas se você quiser, dá para procurar algumas opções mais baratas. No caso aqui, a gente tem uma opção que teve negócio hoje, dezembro de 2023, mais de um ano, no Strike 90, custou R$ 11. O que significa custar R$ 11? Está custando aqui 1/8 o preço da ação. Então, depois que passar do ponto do lucro, vai valorizar 8 vezes mais do que a própria ação. Essa é a dinâmica. Se você simplificar dessa forma, fica muito mais fácil de você simular na sua cabeça quanto que dá para ganhar numa operação dessas. Então aqui a gente tem essa opção no Strike 90 e dá para procurar outras também, com Strike às vezes um pouco mais perto de 80. Aqui em Vale a gente tem várias opções, vários vencimentos diferentes. A gente tem quase que mensalmente até 2024 todos os vencimentos. A próxima ação que está bem barata nos fundamentos e tem opções longas é GGBR4. Aqui é a Gerdau. Ela é líder no segmento de aços longos e uma das principais fornecedoras de aços longos especiais do mundo. Se a gente vir aqui para o Profit e olhar se tem opções, a gente vai encontrar vencimento em abril de 2024 no Strike 29 e 29, sendo que hoje ela custa R$ 29. O último negócio dessa opção foi a R$ 7,75. Então aqui daria aqui mais ou menos um quarto do preço da ação. Então seria uma alavancagem depois que passa o ponto mínimo de lucro de umas 4 vezes. A gente tem outras opções um pouco mais próximas aqui. A gente tem outubro, a gente tem setembro de 2023, junho. Os melhores strikes aqui vão ser esse 34, esse 36. Então aqui são algumas sugestões para você estudar. Essas ações estão baratas, estão bem baratas, e aí vai depender de você conseguir avaliar se esses ativos vão conseguir, até 2024, por exemplo, ter uma grande guinada. Se a gente pegar o histórico desses ativos, eles têm alguns momentos onde eles sobem muito rápido. Se a gente pegar esse movimento com uma opção longa, a gente ganha bastante dinheiro. Eu peguei, por exemplo, com Petrobras, um movimento muito drástico. Peguei com BB Seguridade também, peguei com Cielo. Essas duas são recentes, Cielo eu tenho posição aberta até hoje. Peguei um movimento muito bom com B3 também. Peguei um movimento bom com vários ativos diferentes. Então é legal se posicionar e o mais interessante, os ganhos na maioria das vezes são mais que 100%. Ou seja, se você atinge 500% em uma operação dessas, que significa que você multiplicou seu dinheiro por 6. Então, se você errou 2 vezes, 3 vezes, até atingir esse lucro, você compensou os prejuízos anteriores, aqui vamos contar aí que são 100%, e ainda teve um lucro muito bacana. Então aqui, em GGBR4, depois da pandemia, a gente teve 280% de valorização, 290%. Então isso aqui, se você consegue pegar alguma coisa parecida, aí, uns 200%, como dependendo da alavancagem que você pegar, no mínimo é uma alavancagem de 1 para 3. No caso aqui, usando o último negócio como referência, seria uma alavancagem de 1 para 4. Então daria aqui coisa de 800 a 1000% de valorização. Agora a ação está andando de lado e ela tem um crescimento de receita, é uma empresa que está indo bem. É claro que depende de commodities, mas assim que tiver um novo movimento desses, quem tiver posicionado vai conseguir ganhar muito dinheiro num prazo relativamente curto, né? Em 1 ou 2 anos, ganhar uma porcentagem tão grande é bastante dinheiro. A próxima empresa, essa aqui já é a segunda empresa que está mais barata e que tem opções longas do mercado. JBS é a empresa que vocês conhecem que tem a partir de carnes, né? Processa por dia mais de 80 mil bovinos, 14 milhões de aves, 115 mil suínos e 100 mil peças de couro. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de bacana em JBS.
JBS S3 é um dos ativos que eu estou bastante posicionado. Mostrei para os meus alunos hoje algumas operações que eu fiz lá no RCO Private, que é a nossa comunidade exclusiva dos alunos. A opção mais longa é de outubro de 2024 no Strike 25, é um strike perto, então qualquer alta já consegue fazer essa opção mexer, o que é interessante. O último negócio foi a 5,90, se bater uns R$30 JBS, você já consegue ter aumento de valor intrínseco. Em outras palavras, o seu lucro começa a aumentar fácil aqui. 5,90 é entre 4 e 5 vezes de alavancagem. Então, se esse ativo ele vir a subir e atingir valores altos, que hoje nos fundamentos é uma empresa que está barata, você consegue ter uma multiplicação muito grande do dinheiro investido. É claro que não tem só essas opções, essas estão em branco aqui porque tiveram negócios hoje. A gente tem negócios também em agosto de 24, abril de 24, dezembro de 2024, setembro de 2023, julho de 2023. Então a gente tem várias alternativas aqui, né? As melhores vão ser com os strikes mais perto do preço atual. Abril, esse strike está mais legal. Maio está um strike legal. Setembro tem um strike bacana. Depois a gente vai ver um strike bacana só outubro de 24. Mas é claro que essas opções a gente consegue abrir outros strikes se a gente quiser. Agora a empresa que está mais barata no nosso mercado e por motivos óbvios, né? A gente tem interferência política aqui todos os dias, a gente tem uma incerteza muito grande, é a Petrobras, a Petro 4. Aqui a descrição seria: atua com produção, refino, comercialização, transporte, gás natural, energia elétrica e biocombustíveis. É a empresa que o PL está mais barato. Ela está produzindo muito caixa, muito lucro, então por isso ela está no nosso primeiro lugar aqui. Vamos dar uma olhada nas opções de Petro. Opções de Petrobras. Petrobras é a ação que tem mais liquidez de opções na nossa bolsa. O que significa isso? Que tem negócio pra caramba e tem negócio aqui. Outubro de 24 vai ter negócio, no Strike 33. A gente vai ter setembro, vai ter agosto, vai ter julho, junho de 2024. Então a gente tem muito vencimento aberto para a Petrobras. E é uma empresa que nos fundamentos está muito barata. Se por algum milagre, se por algum motivo o pessoal não interferir politicamente nela, ela tem todo o potencial do mundo para subir. Se a gente olhar, todos os gráficos que eu te mostrei aqui são gráficos semanais, ou seja, são gráficos que pegam prazo de tempo maior, principalmente para essas análises de longo prazo. E se a gente olhar de 2020 para cá, Petrobras está numa tendência de alta e já subiu 416%. Se ela continuar nesse ritmo, porque ela está nesse ritmo porque ela tem aumentado o resultado, tem ido muito bem. A gente puxar de 2016 para cá, tem sido uma tendência muito grande de alta, né? Essa é a grande verdade. Já subiu 1.400% a ação nesses 6 anos. Se ela continuar nessa tendência de longo prazo de alta, a gente consegue ganhar um bom dinheiro com as opções longas. Vamos ver os preços das opções aqui. A gente tem nesse 33, já é um strike um pouco longo, um pouco distante, mas está R$4. Para começar a ter lucro aqui, teria que ser nos 37, 38 reais. Então uma alta aqui, para você começar a ter um lucro garantido de 12 reais. É muita coisa. Porém é possível. E você teria pago aqui um pouco mais de 10% do preço da ação. Ou seja, você teria uma alavancagem aqui, depois que chegasse no valor lá, nesse valor mínimo de lucro, de 1 para 9, 1 para 8. A cada 100% que a ação valorizasse, você teria uma valorização de 8 vezes do seu dinheiro. Então, 100% você teria uma valorização de 700%. Seria alguma coisa assim, 700, 800% aqui, mais ou menos. Então é um ganho muito grande. Se realmente continuar nesse ritmo de alta e bater os valores necessários para você ter lucro, no caso que você comprou R$10.000, seja ou da ação ou da opção, e deu 100% de lucro na ação, na opção você teria aí, em vez de ganhar 10 mil, você ganharia 70 mil, 80 mil reais. Então é algo bem diferente, né, esse mundo das opções. Aqui a gente vai ter também opções no Strike 29, aqui em setembro. É um strike mais perto. Eu prefiro um strike um pouco mais perto. Eu acho que se fosse posicionar, você tem que posicionar com uma certa inteligência ou às vezes distribuir os strikes. Mas aqui eu acho legal. É claro que você vai pagar bem mais caro nas opções mais perto. A gente tem opções aqui em agosto com vários strikes diferentes, uma variedade grande de strike.
A gente tem julho, a gente tem junho de 2024, abril e janeiro de 2024. A gente tem muita opção de Petrobras longa. Então, se você acredita que a empresa vai conseguir continuar sendo eficiente, vai conseguir continuar tendo resultados, essas opções longas são uma boa jogada para você ganhar esse lucro que você está esperando multiplicado. Então, por fim, vou te dar algumas menções honrosas. Algumas empresas que estão muito baratas, são até empresas mais dinâmicas que têm um potencial de crescimento dependendo da sua visão maior, porém elas não têm opções longas, mas elas têm opções, ou seja, dá para abrir opções longas dela. Taesa, Movida e Marfrig são 3 empresas que estão com os fundamentos muito baratos, que estão com PL muito barato, e são empresas com potencial de crescimento maior até que as outras empresas que eu mencionei, por causa que são empresas menores, mais dinâmicas. As outras empresas, elas podem valorizar muito rápido por causa de variação da cotação. Essas aqui, elas podem crescer bastante por ser empresas um pouco menores e mais dinâmicas, né? Onde o ritmo de crescimento, se fizerem um bom trabalho, pode ser um ritmo de crescimento bacana. Então a menção honrosa são essas aqui, Taurus, Movida e Marfrig. É claro que a gente tem toda a questão política, né? A gente tem toda uma questão diferente que a gente está vivendo agora, que gera uma série de incertezas, mas eu acredito que a bolsa vai sobressair, vai ficar bem no médio e no longo prazo. Então, antes de eu terminar, eu preciso te convidar para dia 23, que é quarta-feira agora, participar da minha live, onde eu apresento a estratégia RCO, onde eu mostro para você como eu opero e te ensino. Mesmo se você não souber nada de investimentos, eu te levo do zero ao avançado para operar opções. Inclusive, você tem acesso às minhas operações pessoais. No curso ele tem aulas gravadas e tem lives nas segundas-feiras. São mais de 40 horas de aulas gravadas. A gente tem também uma comunidade muito bacana, onde eu participo, além de eu mostrar as minhas operações, a gente divide as salas, né? Se você é iniciante, quiser falar de coisa simples, tem a parte de iniciante. Você quer discutir imposto de renda porque tem alguma dúvida? Tem a parte de imposto de renda. Você quer falar sobre uma análise que você fez e discutir se faz sentido com os outros alunos? Você tem uma parte também para discutir sobre isso. Então é uma comunidade que é bastante viva, eu estou gostando bastante de como ela tá, a gente evoluiu bastante ela. Ela era no Telegram, era bem mais simples, agora como a gente está fazendo, ela ficou bem melhor, bem mais organizada. Então é uma comunidade que vale a pena você fazer parte. Além da comunidade, você tem acesso à assessoria OTM, onde os assessores de investimentos, aquele cara que te atende na corretora, ele também opera opções e a dúvida que você tiver, ele te responde na hora lá pro WhatsApp e ele sabe do que você está falando porque ele opera opções também. Então a nossa assessoria, a galera é especializada em opções e consegue te ajudar de um jeito muito mais fácil. Você tem acesso a isso, que é exclusivo dos alunos. E para quem participa da nossa live, como é de costume, a gente faz um preço mais barato. Então, para você participar dessa live, eu vou deixar o link aqui embaixo para você vir participar. É dia 23 às 20 horas, só clicar e eu te espero na nossa live quarta-feira. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu gostei. Se você for novo no canal, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço, meu amigo investidor, e até o próximo vídeo.